Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Nossa igreja estuda a palavra de Deus e este semestre nós estamos estudando 1 Reis. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de 1 Reis. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Um texto muito desafiador, queridos irmãos. Nós vamos ler o capítulo todo e precisamos ter bastante atenção nessa narrativa desse texto. Nos conta os últimos momentos da vida do rei Davi e o início do reinado de Salomão. E com imensos desafios para Salomão. Eu fiquei na dúvida se iríamos ler o capítulo todo, mas para compreender a narrativa, é necessário que leiamos todo o capítulo. Então, vamos ter bastante atenção, acompanhar a leitura, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta para estudarmos a palavra do Senhor nesta manhã. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. E por onde quer que você for, e o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem e não permita que ele morra em paz com idade avançada. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o Gileadita, e que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim e de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém ele veio ao meu encontro, junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora não tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá que pode fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos, manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. Então Adonias, filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: é de paz a sua vinda?
E ele respondeu, sim, é de paz. E acrescentou, tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse, fale. Então Adonias disse, a senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora, um só pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse, fale. Então Adonias disse, peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisague, a sunamita. Ao que Batseba respondeu, está bem, eu falarei por você ao rei. Então Batseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Batseba disse, só um pequeno pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. E o rei disse, pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Batseba disse, peço que Abisague, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à mulher, por que a senhora pede Abisague, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, para Joabe, para filho de Zeruia. E o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no mesmo dia, no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse, vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor, Deus, diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições do meu pai. Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. Quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo, vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joiada, assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu, não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo, assim falou Joabe. E foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou, faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça do Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todos sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou.
E ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar, nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar do ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: está bem, esse teu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: eis que seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aquis, em busca de seus escravos. Simei foi e trouxe a Gate seus escravos. Salomão foi avisado que Simei tinha saído de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei, dizendo: no dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto. E você me disse: está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que eu lhe dei? E o rei disse mais a Simei: você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, o meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu e atacou Simei e o matou, e assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Pai de amor, Pai querido, lemos a Tua palavra nesta manhã, lemos esta narrativa tão desafiadora para nós, ó Deus, compreendermos em nossos dias. E rogamos que nesta hora, Teu Santo Espírito nos ilumine nossos corações a compreender a Tua palavra revelada e, acima de tudo, a compreendermos os Teus planos, os Teus propósitos e os Teus desígnios para as nossas vidas. Que nada venha nos impedir de compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade nesta manhã. É assim que eu rogo ao Senhor, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós precisamos compreender nesta manhã sobre legado, mas acima de tudo sobre fidelidade. Fala comigo, fidelidade. Isso é uma das coisas que mais tem afligido a vida humana. Infelizmente, os seres humanos não conseguem ser fiéis às suas próprias palavras, às suas próprias escolhas. A narrativa, eu acho que por si só já nos esclarece isso, que muitos homens e muitas mulheres começam bem, mas não conseguem terminar bem, porque não conseguem ser fiéis em suas próprias escolhas, em suas próprias propósitos que escolhem para se viver. A pergunta para nós nesta manhã é: o que você vai deixar quando você se silenciar nesta vida? O que ficará da sua vida? O que ficará das nossas vidas? Davi, próximo de sua morte, então chama o seu filho para deixar a ele algumas coisas. E o que sobra da vida de Davi? Ele que foi aquele que conquistou os grandes impérios, que derrotou o gigante, agora em seu leito de morte, ele não tem mais força, não tem mais vigor, mas ele tem sabedoria para orientar o seu filho. Em sua partida, então, ele escolhe deixar ensinamentos para o seu filho. Os ensinamentos de Davi não são pautados em estratégias humanas, em escolhas humanas. É pautado principalmente naquilo que ele adquiriu na sua vida,
que é sabedoria. Fala comigo, sabedoria. E é o que muitas das vezes falta em nossas vidas, sabedoria. Sabedoria não é apenas ter conhecimento, é saber aplicar e viver o conhecimento. Antes de Davi falar dos inimigos e das coisas sobre o trono, ele mostra para Salomão que ele precisa pautar a sua vida em cima de caráter, coragem e fidelidade. O que você está ensinando ao seu filho? O que você está ensinando aos seus filhos? Você ensina os seus filhos caráter, coragem e fidelidade, e principalmente fidelidade a Deus? Queridos irmãos, é uma grande realidade. Nós somos bombardeados com muitas estratégias, com muitos desafios para as nossas vidas, mas nós não podemos ignorar que o maior legado não é aquilo que nós vamos deixar nas mãos para os nossos filhos consumir depois das nossas vidas, mas é de fato aquilo que estamos gravando no coração dos nossos filhos. Meu irmão, você precisa honrar a sua palavra com seu filho, com os seus filhos. Você não pode ser uma pessoa que o seu caráter é duvidoso. O que me mantém à frente desta igreja, queridos irmãos, eu sei que não é a minha eloquência, eu sei que não é o meu carisma. O que me mantém à frente desta igreja há mais de 28 anos é o caráter, é a integridade. Eu sei o que faz as minhas filhas desejarem amar a Cristo Jesus, é a integridade, é a fidelidade a Deus. Então, neste momento em que Davi está fazendo a transferência do seu reinado ao seu filho, ele não está fazendo apenas uma transferência de responsabilidade, ele está transmitindo a Salomão valores. Fala comigo, valores. Valores que não podem ser negociados. Observe essa transição, o fim de Davi e o futuro agora que é Salomão. O que ele vai viver agora? O próximo capítulo da história do seu povo. E ele traz alguns princípios que são muito importantes para Salomão. E o primeiro princípio que ele traz a Salomão é que Salomão precisa ter coragem para assumir responsabilidade. Observe o que ele diz ao seu filho: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. O que é essa afirmação que ele está transmitindo ao seu filho? Ele está transmitindo ao seu filho que o seu filho, ele precisa honrar o legado que ele está recebendo de seu pai. Ele não está querendo dizer para o seu filho que o futuro será fácil. As qualidades que Davi tem como homem, a das principais que ele é reconhecido, e quando você lê os Salmos, e quando você lê a descrição de Davi em 2 Samuel, é sempre a descrição de que ele era um homem valente e corajoso. Quando ele tem o seu confronto com Saul, e quando lhe perguntam por que ele não matou Saul, ele faz uma pergunta, e era uma pergunta retórica, porque a pergunta era mais fácil matar o rei.
E ele disse: era preciso ter mais coragem para deixar o rei viver e continuar me perseguindo. Coragem não é a capacidade de eliminar o outro, o próximo. Coragem é a capacidade que vem de Deus, que é virtude, de se permanecer íntegro, fiel a Deus. Amém, irmãos? E o final do seu discurso é: eu jamais poderia tocar no ungido do Senhor. A coragem, então, para algumas pessoas que tentam subverter valores, seria: Davi deveria ter matado. Mas a escolha de Davi era: deixo ele viver, deixa ele continuar me perseguindo, porque melhor é agradar a Deus do que viver essa vida sendo infiel para com Deus. Observe isso. O que ele está deixando para o seu filho é o desafio de que Salomão seja um homem maduro. E quando vem um novo tempo, Davi está colocando para ele o seguinte: olha, você não tem que ficar carregando histórias mal resolvidas. Você tem que ter responsabilidade. E a sua principal responsabilidade, Salomão, é diante da promessa que Deus nos confiou. Observe o verso 3. Ele diz assim: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim você será bem-sucedido em tudo o que você fizer e por onde você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Maturidade cristã, queridos irmãos, segundo João Calvino, é a disposição de submeter a sua vida à vontade de Deus, renunciando o seu bem-querer e assumindo corajosamente o propósito de Deus. O propósito que Salomão traz é uma promessa que foi dada ao seu pai. O propósito que ele assume é viver a promessa que Deus lhe confiou. Então, Salomão toma essa responsabilidade, ele assume essa responsabilidade. E com isso, então, ele começa a compreender, e aí vem o nosso segundo pilar nesta manhã, que é a obediência. Obedecer a Deus. O futuro de Salomão não ia depender apenas da sua inteligência, mas principalmente de uma vida moldada pela palavra de Deus. Se há algo que você pode ensinar ao seu filho, é que ele ame a palavra de Deus. Se há algo que o seu filho precisa ver em você, é que você conhece a palavra de Deus, e que você fala a palavra de Deus, e que você toma suas decisões pela palavra de Deus, e você orienta os teus propósitos pela palavra de Deus. Observe que Davi, ele usa preceitos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos. Observe a riqueza daquilo que nós temos para aprender. Qual é a base da nossa vida? Qual tem sido a base da sua vida, meu irmão? Qual é o fundamento da tua casa? O nosso fundamento é obedecer a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus.
Sproul fala que obedecer a Deus não é um complemento da fé, é de fato a evidência da sua fé. Escolher obedecer a palavra. O que nós vamos precisar agora, nesse ano de eleição? Precisamos de homens que conheçam a palavra de Deus e que queiram viver a palavra de Deus. Nós não podemos ter homens nesse congresso, nem no Senado, homens que não conhecem a palavra de Deus, homens que não respeitam a palavra de Deus, principalmente na casa de legislação. Nós não podemos escolher pessoas que não honrem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fonte de vida. O que Deus está falando aqui através de Davi, para Salomão o teu futuro está na palavra de Deus, amém, irmãos? E isso está em consonância a Josué, isso está em consonância em Deuteronômio, isso está em consonância ao texto que nós lemos na abertura, que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama, e o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me alegrarei nele, amém, irmãos? Você quer que Deus se alegre com você, com a sua vida? Seja obediente à palavra de Deus, viva pela palavra de Deus. Talento mais palavra é legado sustentável, talento sem palavra é colapso, é destruição. Queridos irmãos, o maior legado que podemos deixar aos nossos filhos é que eles conheçam a palavra. Não só negue a palavra de Deus aos seus filhos. Não só negue. Leia a Bíblia. Vou citar novamente a minha mãezinha, que obstinadamente ela, todos os dias, no café da manhã, nós só podíamos sair de casa depois que ela terminasse o capítulo de Provérbios. Queridos, não só negue a palavra de Deus à sua casa. Homens, leiam a Bíblia dentro de casa, todos os dias de preferência. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia, ela é o grande fundamento da vida, irmãos. A Bíblia, ela é poderosa, ela é solução em tudo que necessitamos. Em tudo. Eu não estou dizendo menos do que alguma coisa, é em tudo. Para a sua vida financeira, para a sua saúde emocional, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual, para o seu relacionamento familiar. Leia a Bíblia. Antes de querer discutir qualquer situação, leia a Bíblia antes. Antes de querer resolver as coisas, leia a Bíblia antes. Aí quando a Bíblia falar com você, você toma uma atitude. Amém? Terceiro pilar desta manhã. Resolva as coisas que você precisa resolver. Tinham muitas coisas difíceis para ser resolvidas, não tinham? Muitas coisas difíceis. Davi está deixando algumas coisas pendentes para Salomão. Alguns anos atrás, um irmão faleceu em nossa igreja. E, passado alguns dias, a viúva me ligou e pediu que eu fosse à casa dela. Eu fui à casa dela, chegando lá, no meio da Bíblia, quando ela sentou para ler, ele tinha deixado tudo escrito para ela, todas as orientações. Ele tinha deixado tudo organizado. Querido irmão, eu quero dizer isso para você hoje. Você precisa estar em dia na sua vida. Em dia na sua vida. Eu também já fui em velórios em que nada estava organizado. Nós temos uma grande capacidade de querermos achar que nós somos imortais.
Mas Davi, ele começa dizendo de uma maneira muito clara: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Um dia nós vamos morrer. Não é justo você, querido irmão, não deixar a sua família amparada. Se organize. Não sabe por onde? Vamos conversar, temos muitos irmãos aqui dentro da igreja para auxiliar cada um dos irmãos, para que nós sejamos exemplo, amém, irmãos? Exemplo em tudo. Davi, ele senta com Salomão e passa as orientações, e precisa ser resolvida. As situações que ele tinha para resolver eram difíceis, exigia-se muita sabedoria. Como se resolver coisas difíceis? Vamos entender aqui nesta manhã. Primeira delas, pecados não confessados. Vamos resolver logo isso. Uma conversa, pedido de perdão. O problema é quando parte sem resoluções. Num velório, uma filha chega e esmurra o pai, o corpo do pai, e fala: e agora? E agora? E agora? O Senhor não me perdoou, pai. O Senhor não me perdoou, pai. Relacionamentos quebrados precisam ser resolvidos. Precisam ser organizados. Principalmente consanguinidade. Laços sanguíneos. Resolva enquanto há vida. Existem prejuízos enormes e que são impossíveis depois de serem resolvidos. E que vai se transmitindo coisas que são irreconciliáveis. Joabe escolheu fazer justiça a um homem, injustiça a um homem justo. Uma situação irreconciliável. Adonias escolheu trair o pai e querer trair o irmão mais velho. E ainda tenta armar uma situação com mentiras e artimanhas. Salomão tem que ter sabedoria para orientar a sua mãe. Porque Adonias tinha um coração perverso. A Bíblia está nos ensinando a lidar com situações difíceis. Nós não estamos, a Bíblia não esconde. Vamos sair da esfera de Alice no País das Maravilhas e vamos entrar na realidade da vida. E na realidade da vida, eu e você vamos ter Adonias, vamos ter Joabes, vamos ter, inclusive, essa pessoa que Salomão oferece perdão, Simei, mas que ele resolve novamente traí-lo. Observe como que se resolve essas questões. Todo o nosso senso de justiça precisa ser guiado por Deus, amém, irmãos? Então coloca a mão no seu peito e diz assim: a minha justiça vai ser guiada por Deus. O que isso significa? Jesus disse que eu e você não podemos ter inimigos. É como aquele meme que está circulando, né, nas redes sociais. No tempo de Moisés, ele foi lá e matou um. No tempo de Davi, ele deu uma pedrada. Agora, no meu tempo, eu tenho que perdoar. É isso que Jesus ensinou. Então, no nosso tempo, a gente perdoa, inclusive os inimigos. E a gente ora pelos inimigos. Percebeu? Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui? Então, a gente não está no antigo, a gente está no novo. Tá bom? Então, não é pedrada, não é querer matar, nem orar. Deus,
tira da face da terra. Não é isso que o crente faz, amém? Deus ora a gente ora, Deus abençoa esse infeliz. A gente pode orar assim. E depois pede, Deus perdoa, porque meu coração ainda não está tão assim preparado. Então perdoa, e assim, manda um pouquinho mais de Espírito Santo para que eu possa também perdoar, entendeu? É assim que a gente ora, né? A gente não ora assim, ó Deus, que ele esteja dirigindo e bata o carro dele. Não, a gente não ora assim, amém, irmãos? Né? Em nome de Jesus, amém? É igual o videozinho da irmã, né? Diz que o irmão foi lá no trabalho dela, deu um cano nela, aí ela chegou e foi no culto de oração e começou a orar e falou, Deus, leva ele daqui. E o pastor falou, não, ora para Deus abençoar ele te devolver esse dinheiro. Aí ela olhou assim, pastor, eu estou no Antigo Testamento. Nós não estamos no Antigo Testamento não, tá bom, irmãos? Nós estamos no Novo, amém? Fala assim, levanta sua mão, você fala assim comigo, eu estou no Novo Testamento. Amém? Se a gente for querer o Antigo Testamento, a gente vai receber, aí o equilíbrio é difícil, porque a balança ali é mais pesada. Agora é o período da graça. Jesus orienta a gente de uma maneira diferente. E assim, queridos irmãos, nós vamos para o nosso quarto pilar. Para consolidarmos nossas vidas, nós precisamos de discernimento. Salomão, então, agora recebe sabedoria de seu pai. Agora eu quero falar com os jovens. Jovens, não fechem os seus ouvidos aos seus pais. Nunca. Não fechem os seus ouvidos aos seus pais, nunca. Até hoje, a minha mãezinha acamada, que não sai mais de casa, até hoje, ela tem palavras de sabedoria para a minha vida, para a vida das minhas filhas. Tem orientações que eu sei que somente ela pode dar a mim e aos meus irmãos e aos netos e bisnetos dela. Você consegue entender isso? Você consegue entender que existe algo que Deus quer falar na sua vida e que Ele vai usar o seu pai para isso, a sua mãe para isso? Quantos filhos estão aí com os ouvidos tapados para os pais? Não permita isso. Salomão está ali diante do rei, ouvindo o que o seu pai Davi tinha para lhe orientar. E observe, Salomão escuta e cumpre aquilo que o seu pai pede, o pedido de Abisag. Ele cumpre, ele não aflige, ele constrói uma casa para Abisag. Observe isso, discernimento. Para se viver o propósito de Deus, nós precisamos ter coragem. Para se viver o propósito de Deus, nós precisamos ter discernimento e sabedoria. E precisamos entender que decisões sérias requerem orientações. E as orientações que recebemos virão, em especial, daqueles que Deus colocou sobre nossas vidas. Por isso que igreja é algo muito precioso, queridos irmãos. A comunhão com os santos, participar ativamente da igreja. Aqui que nós encontramos solução para as nossas vidas, estudando a palavra de Deus, compreendendo as orientações que o Senhor tem para nós. É desafiador. E observe isso. As orientações que Davi passa para Salomão. Primeira delas, como aprender a lidar com ameaças tóxicas. Como aprender a lidar com as distrações. Como aprender a estabelecer limites claros. Como aprender a ter disciplina. Tudo isso vem pelo propósito de Deus. Quem tem um propósito pelo qual se quer viver, atinge o propósito, chega ao resultado. Agora, quem vive pulando de galho em galho, não vai, irmão. Não vai.
Esse negócio de crente que sai de igreja para ir para outra igreja, vai de outra igreja para outra igreja, não vive o propósito de Deus. Porque, inclusive, para se viver o propósito de Deus, nós precisamos entender que não é apenas acolher, é proteger o propósito de Deus. É proteger o plano de Deus. Não é apenas celebrar, é estabelecer limites. Não é apenas dizer sim, mas é também dizer não. Observe todas essas situações de relacionamento que esse texto nos mostra. Adonias, Joabe, Abisag. Observe lidando com essas situações difíceis e adversas, para se viver o propósito de Deus e cumprir o plano de Deus. Não é diferente de mim, não é diferente de você, não foi diferente de Salomão, não será diferente dos nossos filhos. Por isso que nós precisamos buscar sempre a sabedoria que vem do Senhor. E nesta manhã, nós estamos aprendendo que nós precisamos assumir algumas responsabilidades. A primeira delas, assumir responsabilidade, parar de transferir culpas. É a primeira decisão que você precisa ter hoje. Isso está acontecendo na minha vida por causa disso. Foi um mal olhado, foi um agouro. Para com isso. É culpa do meu pai. É culpa da minha mãe. Não. Quantos adultos têm essas coisas? E a vida não avança. A vida não progride, enquanto você não assume o propósito de Deus. Coloca a mão no seu peito, levanta as suas mãos aos céus e diga assim: eu sei que Deus me fez com um propósito, e eu quero viver no teu propósito. Dá para você entender isso? Assuma responsabilidade. Volte-se para a palavra de Deus. Querido irmão, tenha a disciplina de ler a Bíblia. Se você tem 1 ano de fé, pelo menos o Novo Testamento. 2 anos de fé, a Bíblia toda você já tem que ter lido. 3 anos de fé, pelo menos 2 vezes o Novo Testamento e a Bíblia toda. 5 anos de fé, pelo menos 2 vezes a Bíblia toda. Eu perguntei para minha mãe: mãe, a senhora leu a Bíblia quantas vezes? Meu filho, umas 30 vezes. A última vez ela foi lá, pegou na Bíblia dela, ela marcou lá, 32 vezes, era a 32ª vez. Eu ainda não atingi a marca da minha mãe, mas eu estou no caminho. E você, meu irmão e minha irmã, você quer ainda continuar sendo levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer conversinha mole que você ouve aí na internet? Como que você vai estar construindo uma base sólida na sua família, se você não tem a própria disciplina de ler e de seguir os preceitos e a vontade de Deus? Como que você quer enfrentar as tempestades e as batalhas da vida? O quanto que você orou pelos seus filhos essa semana? Você jejuou pela sua família, pela sua casa? As batalhas estão aí. O lar de Davi foi atacado. Estava sob ataque. Mas ele estava até o fim ensinando seu filho: siga a palavra de Deus. Pare de ficar carregando fardos pesados e resolva o que você precisa resolver. Pare de ficar postergando coisas e aprenda nesta manhã: Deus protege aquilo que Ele está construindo, amém? Deus protege aquilo que Ele está construindo. E a minha pergunta é: a sua casa, a sua vida está na rocha que é Cristo Jesus? Eu não posso então deixar de entender nesta manhã que esse texto nos fala do reino humano, que chegou ao fim,
que disse para ser forte e que entregou um reino temporário. Mas a representação desse texto nada mais é do que nos mostrar qual é o reino pelo qual eu e você estamos aqui para viver. E o reino que eu e você estamos aqui para viver é o reino de Cristo Jesus. Aquele que morreu e ressuscitou, reina e logo voltará. E logo voltará. Ele reina. A Ele que nos chamou para viver dentro do seu reino e que nos diz que nos dará força todos os dias. E a principal força que Ele quer nos dar é para sermos fiéis. Para sermos fiéis a Ele. Fiéis na caminhada com Ele. Aqueles que receberam esse reino gratuitamente, graciosamente, precisam viver pelo reino do nosso Deus. O próximo capítulo da nossa vida é seu. Daqui a pouco nós vamos sair daqui, desse encontro, e teremos enormes desafios. Não sabemos e não temos o poder de querermos controlar os nossos dias, mas algo nós temos aqui nesta manhã. Um desafio. Um desafio. Viver para a glória de Deus. Qual é a sua escolha? Feche os teus olhos e coloque a sua vida agora nas mãos de Deus. Entregue a sua vida e o seu futuro a Ele. O Deus que cumpriu a promessa a Davi e nos deu Cristo Jesus, da raiz de Davi. A Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou e vivo está. O Cristo, que antes de ir à cruz, Ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, Pai, mas não seja o que eu quero, mas sim a Tua vontade. Que essa seja a sua oração. Que se cumpra em mim, ó Deus, a Tua vontade. E que eu viva a Tua vontade. Se você assim fez essa oração, entregando a sua vida ao plano e ao propósito de Cristo Jesus, fique em pé, eu quero orar por você nessa hora. Pai de amor, Pai querido, o Senhor que conhece cada nome, cada vida, cada história, o Senhor que sabe cada desafio, o Senhor que conhece aquelas coisas que ainda não estão resolvidas em nós e em nossas vidas. Que nesta manhã, Pai, o Senhor renove a nossa fé, a nossa força. O Senhor nos dê sabedoria para vivermos o Teu propósito e o Teu querer. Que se cumpra em nós a Tua vontade. E que tudo aquilo, ó Deus, que vem nos impedindo de mergulhar no Teu querer, venha ser retirado, Senhor. Toda a incredulidade caia por terra. Toda falta de posicionamento caia por terra. Que todo medo, toda culpa, toda falta de perdão caia por terra hoje em nome de Jesus. E que hoje o Teu Santo Espírito restaure vidas, restaure histórias, restaure mentes e corações. Que hoje o Senhor nos resplandeça com toda a Tua glória e todo o Teu poder. Que hoje, Pai Celeste, possamos sair daqui
com este propósito de viver para a tua glória, de amar a tua palavra, de amar a tua vontade. E tudo aquilo, ó Pai, que fica tentando nos tirar do teu propósito e do teu querer, seja retirado de nossas vidas, de nossas famílias. Faz essas coisas caírem por terra, ó Pai querido. Que hoje o Senhor nos resplandeça com a tua glória. O Senhor nos fortaleça com o poder do teu Santo Espírito. E que hoje o Senhor nos restaure com toda a tua graça, com todo o teu amor e com toda a tua bondade. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.